As Nações Unidas declarou 2021 como um ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. A resolução das Nações Unidas destaca medidas necessárias, imediatas e efetivas para erradicar o trabalho de crianças. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Cláudio Rocha. Alô, Cláudio, boa noite. Olá, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Gilvan, a meta das Nações Unidas é erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2025. Aqui comigo a representante da OAB Sergipe, a advogada Verônica Passos. Boa noite, seja bem-vinda. Como a OAB analisa essa situação? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Realmente, a erradicação do trabalho infantil é uma das metas do desenvolvimento sustentável que todos os países do mundo declararam este ano ser alcançado, né? Ser objeto de esforços de todos os países no mundo nessa tentativa de fato, enfrentar e erradicar o trabalho infantil no mundo inteiro. Uma vez que ela é uma das piores formas de violação de direitos de criança e de adolescente e que assim colocam nossas crianças e adolescentes no mundo inteiro em situação de vulnerabilidade, em situação de exploração e que então, este ano de 2021, todos os países do mundo decidiram declarar que este ano será então voltado os maiores esforços possíveis para enfrentar essa mazela social, essa mazela econômica que impede o desenvolvimento sustentável do país e do mundo inteiro. Quais são essas medidas apontadas pela resolução? Devemos então, o Brasil e o mundo inteiro, voltar nossos esforços para impedir, combater, enfrentar o tráfico de pessoas, o aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, de entorpecentes, a exploração sexual de crianças e adolescentes, que são piores formas de trabalho infantil. E aí sim, no decorrer dos esforços, enfrentarmos todas as formas de trabalho infantil, ou seja, todas as situações que as nossas crianças e adolescentes estão trabalhando de forma irregular ou ilícita, sem a assinatura da carteira de trabalho e sem a garantia dos seus direitos trabalhistas e previdenciários. Ou seja, todas as vezes que estivermos diante de uma criança e de um adolescente trabalhando informalmente ou sendo explorado sem a sua carteira de trabalho assinada, estamos diante de uma situação de exploração de trabalho infantil. Doutora, qual o cenário do trabalho infantil aqui no estado de Sergipe? No mundo inteiro existem mais de 150 milhões de crianças e adolescentes nessa situação de exploração da sua mão de obra. No Brasil, nós temos cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, de crianças a partir de 5 anos até adolescentes, 17 anos, nessa situação de exploração de trabalho infantil. E aqui em Sergipe, antes da pandemia, nós tínhamos uma média, um dado estatístico de aproximadamente 50 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil em Sergipe. Como denunciar esse tipo de violação? Nós podemos denunciar, tanto para os conselhos tutelares, para o Ministério Público do Trabalho, para os CRAS, os CREAS, o Ministério Público, que estão nos municípios do estado, também podem receber essa denúncia, porque são violações de direitos de crianças e adolescentes, que primeiro nós temos que perceber como uma violação de direitos e não sermos coniventes, porque infelizmente essa realidade ainda é aceita, ainda é naturalizada por muitos brasileiros e por pessoas no mundo inteiro. Então, o primeiro passo para que a gente consiga alcançar essa meta de erradicar o trabalho infantil até 2025 é enxergarmos que o trabalho infantil prejudica nossas crianças e adolescentes. É uma violação de direito das nossas crianças e adolescentes, que deveriam ter a segurança alimentar provida pela sua família e pelas políticas públicas, que deveriam ter acesso à educação de qualidade integral, que deveriam ter acesso à profissionalização dos seus pais e elas, enquanto adolescentes, que aí sim podermos então construir um país, construir uma sociedade, construir um mundo que garanta os direitos de nossas crianças e adolescentes sem a exploração de sua força de trabalho, sem a exploração de sua mão de obra. Doutora, é uma responsabilidade coletiva?
Com certeza. Nós não podemos, eu sempre repito essa frase, né, aceitar que no Brasil nossas crianças e adolescentes estão entregues à própria sorte. Nós precisamos compreender que criança e adolescente é prioridade de todo cidadão, de todo o político, né, de todo aquele representante ocupante de um cargo público. Então, a política pública, o orçamento público, os órgãos públicos e a sociedade deve se sentir corresponsável pela garantia, pela fiscalização, pelo acompanhamento das políticas públicas que vão garantir a segurança e a vida e os direitos de nossas crianças e adolescentes. Doutora Verônica, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, boa noite. Muito obrigada a vocês. Gilvan. Obrigado, Cláudia.